a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Hoje, sexta-feira, a gente chega com muita informação. Sextou, finalmente. Exatamente, né, Jorge? Olá, olá para você que nos acompanha. Sejam todos bem-vindos essa sexta-feira. Depois do feriado, né? Teve muita gente aí que esticou também feriado. Exato. Petrópolis estava lotada de turistas, né? Isso é muito bom. E segue, né? Prossegue aí, porque tem gente que vai ficar até domingo aí. Exatamente. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais de comunicação com você, nosso telespectador. Nosso e-mail tvc@gmail.com, tá aí na sua tela. E temos também o WhatsApp, super fácil, você com certeza já decorou, DDD 24 99323 4567. E olha, tem os nossos canais também pelo Facebook, YouTube e Instagram, nossas redes sociais. Você pode assistir a programação da TVC, a TV do Correio da Manhã, ao vivo e também participar mandando a sua mensagem por lá. Participe com a gente, mande a sua mensagem e nos assista ao vivo pelos nossos canais digitais. E hoje o dia amanheceu com céu claro e sem nuvens em Petrópolis. Vamos ver imagens feitas hoje bem cedinho da nossa sede no centro da cidade. E estava amanhecendo, já estava manhã e a lua continuava lá, Jorge. Verdade, Você viu? A verdade. lua continuava presente no céu, mesmo já tendo amanhecido. Então vamos às notícias desta sexta-feira, dia 17 de junho. Mais mobilidade e segurança no trânsito das cidades brasileiras. No Dia Mundial do Vento, o Brasil registra mais de 21 gigawatts de potência em geração de energia eólica. Queda nas temperaturas movimenta a economia petropolitana e empresários comemoram. O WhatsApp da Assistência Social de Petrópolis tira dúvidas sobre aluguel social, CadÚnico e CRAS. Inscrições para estágio remunerado na Procuradoria-Geral do Município seguem abertas até o próximo dia 24. Vacinação contra a Covid-19 e influenza acontece em 4 postos nesta sexta-feira e sábado. E mais, os tapetes de Corpus Christi em Petrópolis. Agora, no Correio da Manhã na TV. Começamos essa edição, como sempre, com o destaque do nosso jornal. Lembrando que hoje é versão de final de semana, sexta, sábado e domingo aí, a validade do nosso jornal. Você já encontra ele nas bancas e também na versão digital, entrando lá no nosso site e se cadastrando. jornalcorreidamanhã.com.br. Vamos aos destaques da primeira página. Braga Neto já salvou o Rio. Quem conhece Tereza Cristina no Sudeste? Esse aí é o destaque da coluna do Cláudio Magnavita. Governo fecha acordo para pagar 10 mil aposentados da educação. Depois de 17 anos, servidores do Rio receberão gratificação da nova escola. Na página 4, perícia vai dizer se corpos são de Dom e Bruno. Avião da Polícia Federal chega a Brasília com os restos mortais do jornalista e do indigenista. Na página 7, líderes europeus prometem ajudar a Rússia. Destaque aí. Temos também na página 6, bancos já começam a oferecer crédito consignado. Norte Fluminense no radar dos investimentos, destaque da página 5. Temos também os destaques do segundo caderno, já que hoje é sexta-feira, né? Muito evento, muita novidade para você dar uma olhada lá. O esporte também. E outro destaque na página 4, que está aqui no cantinho, defesa quer atenuar divergências com TSE. Vamos à página 2, nossa página de opinião, com a leitura do editorial por Nana Grassi. Não é só de verão que a cidade vive. Esta quinta-feira, 16 de junho e feriado de Corpus Christi, mostrou que a cidade referência do turismo no país não vive somente do verão e de dias de 40 graus.
Quem esteve pelas orlas cariocas ontem pôde ver um grande fluxo de pessoas, em sua maioria turistas. Isso demonstrou que a cidade do Rio, a capital do estado, tem força o ano inteiro. O Correio sempre enalteceu que o Rio tem opções para todas as épocas do ano e, claro, com previsão de sol, mesmo com temperaturas não tão altas, aí sim as opções duplicam. Foi nítida a presença de estrangeiros pelas nossas praias neste feriado. Diretamente, isso é muito importante para a nossa economia nessa época do ano, em que as viagens estão em foco a nosso litoral, Nordeste, pelas altas temperaturas e não o Sudeste. Nossa cidade, dentre todas as outras do país, merece sim uma reverência. O Rio é o cartão postal do Brasil e um dos principais do mundo. E isso faz com que o nosso comércio tenha ainda mais esperança após dias e meses muito difíceis por decorrência da pandemia da Covid-19. Os lojistas e donos de restaurantes esperavam ansiosamente por esses dias e eles chegaram. Por mais que tivemos feriadões nos últimos meses, todos os feriados com sol e praia são como Natal para eles. Se não esquentou, a certeza que as vendas serão boas só cresce. E olha que falamos somente do período de sol. E agora na noite? O sobrenome do Rio é a noite e com certeza a madrugada. Enquanto uns falavam que São Paulo não dorme, venha ficar uma semana no Rio e saia da mesmice dos locais mais frequentados. Nossa cidade tem diversos locais e opções que não só se baseiam em Lapa, Leblon e Olegário. Enfim, o título deste texto já fala que nossa cidade vive o ano inteiro e não depende apenas da alta temporada do verão, pois há também bons fluxos de pessoas no inverno. Vamos à página 3 com o destaque da coluna Magna Vita. Vamos à primeira nota, zoom, zoom, zoom. Caiu como uma bomba a notícia de que Tereza Cristina pode substituir Braga Neto na chapa de Bolsonaro. Quem no Rio, São Paulo e Minas, terra do general, conhece a ex-ministra da Agricultura? Nas regiões do agronegócio, o presidente já lidera. Tirar um mineiro e o nome que salvou o Rio do caos da insegurança é um tiro no pé. Como interventor, Braga Neto fez história. Então tá aí o destaque, né, da nossa primeira página. Vamos às fotos que tem aí na coluna do Magna Vita. Na casa da cantora Joana, artistas se reúnem com André Siciliano. Pode colocar a coluna toda do Magna Vita, por favor, aí? Isso. Então tem várias fotos ali, André Siciliano com Twing, cantora, e Pepe Santos, baterista da banda James. Filhos de Paulinho, do Roupa Nova, que faleceu, e a cantora Joana. Do lado ali, Caia Moreno recebe um abraço fraterno de Siciliano, entre outras fotos e outras personalidades do meio musical, meio político, junto com o André Siciliano em várias fotos na coluna. Você confere as fotos na íntegra e também a coluna Magna Vita acessando o nosso site jornalcorreidamanhã.com.br. Vamos lá, outro destaque da coluna agora com Alerj. Vamos no Pinga Fogo? Isso. Então vamos. Muita preocupação com os candidatos a deputado federal e as nominatas para estadual estão sendo praticamente esquecidas. 2 nomes disparam: Gustavo Tutuca, que aniversariou essa semana, e a de Cláudio Caiado, irmão de Carlo Caiado. Vamos a outra aqui, batalha. A guerra dos mamões pela vaga do TSE na Alerj ganhou novos componentes. Agora se fala também em alho, entre aspas aí. Nas mãos do presidente André Siciliano, uma solução salomônica vem sendo costurada. Que os alhos espantam os maus fluidos sobre o legislativo nesta luta, na qual se sabe como começa, mas não como termina. Outra nota, vamos à conta? Vamos. Se Daniel Sorrães virar candidato a vice, a nominata do PSD deixaria de eleger pelo menos 2 deputados federais. O próprio Sorrães e um segundo a ser beneficiado pela expressiva votação que terá como candidato a federal. O moço da vacina vai ser uma das locomotivas do partido. E uma última nota do Pinga Fogo, Eco. Corre a notícia de que a delegada Adriana Belém anda falando muito no nome Guilherme Schelder, ex-secretário de esporte do município. Tem se sentido abandonada pelo ex-chefe.
Vou só ler mais uma notinha aqui no Por Pinga favor. Fogo. Ânimo. As últimas pesquisas mostram o crescimento do governador Cláudio Castro na preferência dos eleitores contra a queda de Marcelo Freixo, campeão de rejeição. Olha. Vamos à política, página 4. Defesa pede reunião com TSE sobre eleições. A intenção é, entre aspas, dirimir divergências técnicas, diz ministro. O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, pediu o agendamento de uma reunião entre equipes técnicas ao presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin. Bolsonaro recorre ao STF. O presidente Jair Bolsonaro apresentou ao Supremo uma ação em que pede a suspensão de leis dos estados e do Distrito Federal que fixam alíquotas de ICMS sobre operações de combustíveis. O pedido, assinado pelo presidente e advogado-geral da União, Bruno Bianco, é mais uma das tentativas para reduzir o preço dos combustíveis. Ao STF, o presidente alega que as normas estaduais a respeito do tema são inconstitucionais, pois fixam alíquotas abusivas de ICMS superiores àquela incidente para as operações em geral. A forte assimetria das alíquotas de ICMS enseja problemas que vão muito além da integridade do federalismo fiscal brasileiro, onerando sobretudo o consumidor final, que acaba penalizado com o alto custo gerado por alíquotas excessivas para combustíveis, que são os insumos essenciais e por isso deveriam ser tratadas com modicidade, afirmação. Eu li um pouquinho mais desse trecho porque essa está sendo uma novela, Sim, né? tá, novela, exatamente. Se arrastando já faz um tempo, E né? queda de braço, né? É. O presidente quer alíquotas menores, os estados não querem, né? Exato. Está sendo uma queda de braço aí Tá entre difícil. o governo federal e os estados, né? Verdade, está bem difícil. Agora, no nacional, vamos a uma notícia não tão boa, pesada, mas que repercutiu internacionalmente. Restos mortais localizados. Perícia vai dizer se são os corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Os suspeitos de envolvimento do crime indicaram o local onde teriam deixado os corpos. Isso. Segundo o ministro da Defesa, o material orgânico será periciado pela Polícia Federal em Brasília, né, no centro. Na terça-feira, dia 14, outro suspeito foi preso pela PF, ao qual aí os dois, comparando ali as alegações, indicaram o local onde teriam deixado os corpos dos dois aí. Temos também o STF muda critérios para repasse para educação, né? O Supremo Tribunal Federal decidiu numa ação de 2009, movida por 9 estados do Nordeste. Então, a Corte finalizou esse julgamento que muda aí critérios para repasse da educação. Rio e São Paulo confirmam novos casos da varíola dos macacos. E no estado do Rio, investimentos em Macaé. Governo vai revitalizar parte urbanística da cidade do Norte Fluminense. Foram entregues as ordens de serviço para o início das obras da duplicação da ponte Ivan Mundim, ponte de Barra, e a reforma do calçadão da Rui Barbosa. O documento foi assinado pelo governador do estado, Cláudio Castro, pelo prefeito Webert Rezende e pelo secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, Rogério Brandi. Então, vai ter investimento em Macaé. E também nessa página do Estado do Rio, Águas do Rio conclui ETA de Magé, Mais Saúde em São Gonçalo, Barra Mansa abre seleção para 82 vagas de empregos, novo parque em Campos. Então, essa página hoje está recheada de notícia aí do interior do estado. E na página do Rio de Janeiro, vitória judicial para a educação. O governo pagará 210 milhões para 10 mil aposentados do setor. Tem várias coisas dentro da matéria, os procedimentos que foram tomados. Para você conferir ela na íntegra, entra no nosso site para conferir. Tem outros 2 destaques importantes também, né, Roberta, nessa página. Bairro Seguro completa 1 ano com 22 mil ações feitas.
E Justiça determina a volta de Cabral à prisão da PM, né? O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, será então novamente transferido para a unidade prisional da Polícia Militar do Estado. A decisão que determinou o retorno foi tomada por unanimidade pela Câmara Tribunal do Tribunal de Justiça. É outra do novela, Rio, né? Outra Acha novela. coisa dentro da cela, tem salgadinho, tem ficha de pagamento lá, no caderninho lá de jantares pagos pelo governador dentro do presídio. Jantar árabe, R$ 1.500 lá de jantar árabe pago. A novela é grande. Tá difícil. Outra novela. Parece piada, mas não é, gente. Economia, né? Exato. Pode falar, por favor. Economia, não, ia falar economia. Sim, por favor, pode ir. Como vivem os mais pobres? Olhem só, cerca de 23 milhões de pessoas sobrevivem com R$ 210 ao mês. A população corresponde a quase uma Austrália. Então, assim, o número de pessoas, né, que vivem nessa situação é muito grande. Ali abaixo da linha da pobreza, né? Gente, a leitura do jornal fica por aqui, essa versão do Correio da Manhã na TV, mas você pode conferir lá no nosso site, lá acessando jornalcorreidamanhã.com.br ou indo aí até a banca mais próxima, que agora o nosso jornal já está nas bancas. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que mais mobilidade e segurança no trânsito das cidades brasileiras. E você vai ver também que no Dia Mundial do Vento, sabia que existia um? Pois é, né? Fiquei sabendo hoje. Brasil registra mais de 21 gigawatts de potência em geração de energia eólica. O Correio da Manhã volta já. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Estamos de volta. O Ministério do Desenvolvimento Regional participou essa semana em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, do primeiro encontro regional de gestão municipal do trânsito e segurança viária, onde por diversas vezes foi destacada a importância de manter diálogo permanente com a Secretaria Nacional de Trânsito e outros órgãos ligados à mobilidade urbana. Para a secretária nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional Urbano, Sandra Holanda, a mobilidade urbana engloba o trânsito e suas implicações. Portanto, é fundamental a formação de uma agenda conjunta e cada vez mais integrada entre os entes federados. Resumiu a secretária, que também reforçou a importância de as cidades concluírem e entregarem seus planos de mobilidade urbana. Os encontros regionais têm como finalidade apresentar a prefeitos, autoridades de trânsito e gestores municipais ferramentas de gestão integradas aos princípios do Visão Zero e às ações do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Tudo para fomentar a segurança no trânsito e o desenvolvimento da mobilidade urbana em todos os municípios. O coordenador de análises de empreendimento da Secretaria, Aguiar Gonzaga, também participou do evento e apresentou um software chamado PlanMob, que é uma ferramenta que auxilia os gestores municipais na elaboração do plano de mobilidade urbana. Nesse sistema, os gestores preenchem uma versão preliminar do plano com os conteúdos mínimos exigidos. As informações referem-se à legislação pertinente ao tema, dados relacionados à infraestrutura de mobilidade urbana e demandas da sociedade, entre
outros detalhes. A Política Nacional de Mobilidade Urbana tem o objetivo de promover o acesso aos serviços básicos, proporcionar melhoria nas condições urbanas referentes à mobilidade, promover o desenvolvimento sustentável, consolidar a gestão democrática para um contínuo aprimoramento da mobilidade urbana. Nos próximos meses, vão acontecer rodadas de conversa com representantes das regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste. E no Dia Mundial do Vento, que foi celebrado no dia 15 de junho, o Brasil registrou 21,65 gigawatts de potência fiscalizada em geração de energia eólica. A informação consta no mapa das energias renováveis, que traça um panorama mensal do setor a partir de dados da ANEEL. Cada 1 gigawatt é capaz de abastecer uma cidade com 500 mil residências. Isso significa que o Brasil já produz energia eólica suficiente para abastecer o equivalente a mais de 10 milhões e 800 mil residências. Ainda segundo o mapa, o país conta com 813 parques eólicos em operação, sendo 218 deles no estado do Rio Grande do Norte, que desenvolveu políticas capazes para atrair investimentos para o estado. A presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica, Elbi Aganon, afirma que o estado potiguar, assim como toda a região Nordeste, apresenta características geográficas ideais para a geração de energia eólica. A associação montou um estudo onde mostra que o PIB da região cresceu em torno de 21% devido à chegada dos parques eólicos e que o índice de desenvolvimento humano municipal das regiões cresceu na ordem de 20%. E mais, que com a chegada dos parques eólicos, permitiu-se que haja injeção de renda nas famílias da região, que se transformam em consumo, o que o estudo classificou como efeito multiplicador de economia. O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, afirma que há 10 anos o Rio Grande do Norte fez a própria transição energética do petróleo para a energia limpa, principalmente para a eólica, mas ainda há muito potencial para investimentos. A grande promessa em energia eólica é a chamada energia offshore, na qual turbinas são instaladas no mar e não em terra. Atualmente, não há usinas offshore no Brasil, mas o país possui um grande potencial para a instalação destas. E o PROCON do Rio de Janeiro explica os direitos do consumidor em caso de cancelamento ou alteração de voos. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o nosso repórter Richard Stolzenburg, que traz essas informações. Richard, quais são as recomendações do PROCON? Olá, Roberto. Olá, Jorge, e a todos que nos acompanham. Boa sexta-feira para todo mundo. Bom, a gente separou aqui algumas dicas, Roberta, do que o passageiro deve fazer para não perder aí a passagem de voo ou então valor, né, em quesito monetário. A primeira dica é, na hora de fazer a compra da passagem, é ficar atento à cláusula dessas compras dos bilhetes. Ali, ele vai conseguir saber dos direitos que pode exigir caso haja alguma alteração durante a viagem ou então algum cancelamento. Vamos aos pontos, então, importantes. Caso haja alteração no horário do voo ou então no cancelamento do voo pela companhia aérea, ela deve ser informada, pela companhia ao passageiro, isso antecipadamente. E, logicamente, caso o passageiro ele não possa viajar, ele pode pedir, então, o reembolso, pode pedir a viagem por outro meio de transporte ou, então, pode pedir também aí um novo horário para voo. No entanto, a empresa, né, a companhia aérea, ela deve, além de informar, também dar um prazo para que esse novo voo, por exemplo, ele seja feito, ou então a data de uma nova viagem que vai ser feita. Além disso, caso o passageiro ele prefira o reembolso integral, a empresa tem 7 dias para fazer essa devolução. Então, deve-se ficar atento também a esse prazo. Ele já começa a contar a partir da solicitação do passageiro. Agora, se o cancelamento for feito pelo passageiro, tem algumas questões que devem ser aí observadas. Entre elas, justamente a questão da hora da compra do bilhete. Dentro dessas cláusulas, algumas empresas podem ou não adicionar multas ou então podem adicionar também juros. Vai variar de empresa para empresa.
Além disso, algumas podem ou não devolver o dinheiro. Então, desses casos, o passageiro deve sim ficar atento a essas cláusulas. Primeiramente, e logicamente avisar antecipadamente que nesses casos pode ser que haja uma negociação entre a empresa e o passageiro e fazer com que ele não perca esse dinheiro e logicamente remarcar a sua viagem. Essas são algumas dicas aí para quem for aproveitar, não só agora no período de feriado, mas para qualquer viagem futuramente. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Richard. Importante as informações, tem que ficar atento, né? Exatamente. Para poder ter os seus direitos atendidos e também poder correr atrás deles caso haja algum problema com as suas passagens. E você vai ver depois do intervalo que a Prefeitura de Petrópolis criou um número de WhatsApp da assistência social para tirar dúvidas sobre aluguel social, CadÚnico e CRAS. E você vai ver também que a Prefeitura de Três Rios realiza ação no Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Nós voltamos já. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Voltamos. Ontem, o centro de Petrópolis se tornou um ambiente de fé. Procissões e adoração a Jesus tomaram conta das ruas. E para que toda essa homenagem pudesse ser realizada, algumas ruas da cidade precisaram ser interditadas. Celebrado desde 1264, Corpus Christi é uma data importante para a Igreja Católica. O dia, que ocorre 2 meses após a Páscoa, retrata a vinda de Jesus Eucarístico às ruas. Por todo o Brasil, missas e programações também são realizadas. Para nós católicos, hoje não é um feriado, mas é um dia santo. Um dia especial em que a igreja nos reúne em torno do mistério da Eucaristia. Desde o século XIII, a igreja então separa uma quinta-feira, que é desdobramento da Quinta-feira Santa. E convida os católicos, né, à adoração, ao louvor e também ao testemunho de fé desse mistério, né? É Jesus que se dá inteiramente na Eucaristia. A segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria. Os tapetes foram colocados no centro histórico da Catedral São Pedro de Alcântara e seguiram pela Avenida Ipiranga, ponte da Avenida Tiradentes, Avenida Imperatriz, Rua do Imperador, no entorno da Praça Rui Barbosa e Avenida Keller. O tradicional feriado de Corpus Christi reúne em média 5.000 cristãos em Petrópolis. Suspenso há 2 anos por conta da pandemia, este ano veio com uma programação completa, que começou às 8 da manhã e vai se encerrar às 6h30 da noite. Por conta das procissões, a CPTrans, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, realizou diversas interdições no Centro Histórico, em Correias e no Alto da Serra. Este ano tem uma inovação. Eu pedi para ter um palco na Praça Dom Pedro II, onde nós vamos colocar um pequeno altar e dali dar a bênção de Jesus sacramentada no Centro Histórico, né? Porque o sentido da procissão é levar Jesus Eucarístico às ruas, né? Para que, no sentido de colocar tudo sob o olhar de Jesus, onde as pessoas vivem, onde as pessoas se divertem, onde as pessoas trabalham, né?
onde a vida acontece. Para os cristãos Marino e Barta, ir à missa nesse dia é mais que especial. Eu acho que foi maravilhoso, né? A gente poder ir participar da missa presencial como foi hoje, que a gente tem participado, mas é através da televisão, né? E agora a gente já está podendo participar. Hoje, inclusive, teve até um folheto, né? Porque era tudo no QR Code, né? Não era nem com folheto. E hoje foi com folheto, os cantos hoje, nossa, foi maravilhoso. Muita saudade. A gente já sabe que a gente que é cristão, a gente faz muita falta a missa pra gente, principalmente os domingos, então, quando não faz o domingo, o feriado e tudo, mas a gente passar sem ir à missa realmente é triste. É tudo na vida da gente. A missa é o principal, é estar perto de Cristo, principalmente na igreja. E a gente assistir em casa é diferente, né? A presença aqui do padre, do sacerdote, das pessoas, de tudo, realmente é muito melhor. A segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria. A comemoração de Corpus Christi faz parte do calendário da Igreja Católica e foi criado por influência da freira Juliana Monder Cornilon, nascida na Bélgica em 1193. A festa se difundiu pela Europa, principalmente no século XIV. E Petrópolis ficou bem movimentada ao longo de todo o feriado de Corpus Christi. E quem atua no comércio comemorou o aumento das vendas. Pelas ruas de Petrópolis, o movimento era grande por conta do feriado de Corpus Christi. Ruas foram fechadas para a realização de um dos principais atrativos deste feriado, os tapetes feitos de serragem e de sal coloridos. Outros materiais também são utilizados na elaboração de artes, como borra de café e areia. Para a Igreja Católica, a tradição representa a chegada de Jesus em Jerusalém, quando os fiéis cobriram as ruas de ramos. Trouxemos os nossos filhos porque eles estão participando da catequese. E é muito legal esse ato porque você mantém uma tradição que acontece sempre, todo ano na cidade de Petrópolis. O trabalho é super legal, reúne as famílias, as crianças, então é uma experiência muito bacana, tanto para os pais quanto para os filhos. Sou catequista e membro da Igreja Católica desde a minha adolescência, então há mais de 20 anos eu participo desse tipo de ato. Para mim é uma atividade muito importante, porque é a maneira de eu expressar publicamente a minha fé e dizer a importância de buscar ser melhor a cada dia. Eu vim para cá para ajudar no tapete, a gente está desde cedo ajudando nos tapetes da rua. Então, assim, representa muito porque é o próprio Jesus, né, que vai passar pela cidade toda e a cidade precisa ser abençoada, né? Pontos turísticos como Catedral foi onde boa parte dos turistas e também moradores de Petrópolis se reuniram. Eles contam que neste feriado não poderiam deixar de escolher Petrópolis como principal atrativo. A cultura, né, que eu preciso passar para os meus filhos, eu acho que é interessante, aqui é rico em cultura, então o que me trouxe, né, eles aqui, acho que aqui é bem interessante. E a cidade é histórica e realmente está muito movimentada, com muitos turistas. E é uma cidade linda, né? E hoje o dia também colaborou. E eu acho que devido à tragédia, as pessoas também têm essa comoção, né, em virem ajudar o nosso turismo, a nossa gastronomia, a hotelaria. A prévia para a taxa de ocupação hoteleira de Petrópolis é de 78,33% pelos distritos e cerca de 64% nas pousadas e hotéis do centro. Além da data religiosa, eventos como, por exemplo, a Oktoberfest e o Solstício de Som também contribuem para a movimentação hoteleira e turística no município. Apesar da movimentação, a maior parte do comércio estava fechado. Vendedores que abriram as lojas relataram que a expectativa era até boa. Nas redes de comida, as vendas foram positivas, mas a procura por alguns produtos foi baixa. A expectativa, sim, é de esperar um público bem maior do que a gente estava imaginando aí, né? Com essa questão agora do feriado Corpus Christi. Tem procuras, mas não está tanto assim não, né? A cidade está cheia, mas a gente esperava aí um número de público, né, maior para a questão de consumo de flores, né? Só que, por enquanto, está regular aí o movimento.
Além disso, diversos setores tiveram o horário de funcionamento alterado. Os atendimentos de urgência e emergência continuaram normalmente. As unidades de pronto atendimento de Cascatinha e Itaipava, os hospitais Nelson de Saerpe, Alcides Carneiro, além do pronto de socorro do Alto da Serra e os atendimentos do SAMU seguiram com os serviços. As agências bancárias ficaram fechadas, mas o serviço retorna nesta sexta-feira. Pontos turísticos como o Museu de Ceira e o Museu Imperial funcionaram normalmente. As agências da Receita Federal, do INSS, só retornam no dia 20 de junho. E a Enel Distribuição Rio vai manter equipes trabalhando normalmente, mas o atendimento presencial ficou suspenso. E no domingo, dia 19, a partir das 2 horas da tarde, a Prefeitura de Pati de Alferes vai receber doações de agasalhos e alimentos durante a Festa do Tomate. Todo o material arrecadado vai ser doado para famílias em situação de vulnerabilidade social. Na quarta-feira, que foi o primeiro dia do evento, também houve arrecadação. E olhem só, uma nova frente fria chegou ao estado do Rio e é claro que as cidades serranas já apresentaram novamente queda nas temperaturas. E o tradicional frio do inverno definitivamente chegou mais cedo este ano e tem marcado a presença desde maio. Apesar de não ser tão querido por alguns, o frio definitivamente é bem-vindo em municípios como Petrópolis, que recebe ainda mais turistas nesta época do ano. O bom movimento tem animado muitos empresários da região. O aumento nas vendas ajuda ainda a retomada da economia petropolitana, que foi muito afetada devido às tragédias registradas no início de 2022, em decorrência das chuvas. A expectativa de vendas está ainda mais alta para este fim de semana, ocasião em que diversos eventos serão realizados no município. A ocupação hoteleira da cidade já está em 85%. Para a gerente da loja A Casa da Arte, em Itaipava, Leandra Fernandes, as previsões não poderiam ser melhores, pois além do grande número de turistas, o segmento em que ela atua é muito procurado também pelos próprios petropolitanos. Na loja, o recorde de vendas ficou com as lareiras ecológicas pela praticidade que possuem, por agredirem menos o meio ambiente e serem facilmente adaptáveis em apartamentos, já que não produzem fumaça ou fuligem, e com as conhecidas piras, que além de deixarem os ambientes externos lindos, esquentam e ainda podem ser utilizadas no verão como uma espécie de cooler. Outro fator que deve aquecer ainda mais a economia petropolitana é o Festival de Inverno do Sesc em julho. Segundo a FEComércio, é necessário chamar a atenção para a cidade, para que a retomada econômica ocorra mais rápida. Por isso, a ideia é que, além do Sesc Quitandinha, haja programação também no Sesc Nogueira e em espaços públicos, como no Parque Municipal Prefeito Paulo Ratz, em Itaipava. O Festival Sesc de Inverno é sempre legal, né? Tomara muita atração bacana, né? É, isso que eu ia falar. Tomara que traga bastante atrações legais. E falando em inverno... Em frio. frio, vamos à previsão do tempo, Roberto? Vamos. A previsão do tempo para as cidades que compõem a nossa área de cobertura é de céu claro, sem previsão de chuva. Os ventos vão estar moderados. As temperaturas vão variar entre mínima de 10 e máxima de 23 graus em Nova Friburgo, 9 e 27 graus em Paraíba do Sul, mínima de 11 e máxima de 24 graus em Pati do Alferes, 10 e 24 em Petrópolis, 9 e 22 graus em Teresópolis e entre mínima de 11 e máxima de 27 graus em Três Rios. E desde o início da pandemia, 1.671 pessoas de Petrópolis perderam a vida em função da doença que assolou o mundo nos últimos 2 anos com a Covid-19. Na última segunda-feira, foram confirmadas mais 3 mortes em função da doença. Os problemas causados pela Covid-19 trazem consequências até hoje. Petrópolis, depois de meses sem registrar óbitos, já contabiliza 9 mortos entre maio e junho. Na última terça-feira, foram registrados 900 casos positivos para a doença. E na quinta-feira, o número de casos ativos já havia saltado para 1.164. Não há como afirmar se os óbitos registrados entre maio e junho foi porque as pessoas não finalizaram o esquema vacinal.
O painel Covid desta quinta-feira informa que existem 4 pessoas em situação de internação em leitos de UTI e uma pessoa em internação em leito clínico. Maria Isabel perdeu a cunhada, o primo, sobrinho e a irmã para a Covid-19. E na semana passada, o irmão testou positivo para o vírus. Mais uma vez, ela sente a angústia com a possibilidade de perder outro familiar. E de acordo com ela, quem sentiu a dor da perda de perto acaba dando uma atenção maior aos cuidados de prevenção contra a doença. Que todo mundo tenha consciência, né, e de se cuidar. No ônibus, usar a máscara, o ônibus vem super lotado, então tem que ter máscara. Muito frio de manhã, quando venho de manhã, muito frio, janelas todas fechadas. Então temos que cuidar, usar a máscara principalmente, né? E álcool na mão, essas coisas todas. Todo cuidado é pouco. E a doença ainda não acabou. A doença está aí e mata, tá? De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, 3 escolas municipais estão com as turmas suspensas, seguindo as recomendações do setor de epidemiologia da Secretaria de Saúde. Além disso, na quinta-feira, o painel de notificação escolar apontou que a cidade conta com 4 turmas suspensas. E para garantir o acesso da população às vacinas contra a Covid-19 e influenza, a Secretaria de Saúde de Petrópolis vai manter abertos 4 postos de imunização nesta sexta-feira. O Centro de Saúde Coletiva e as unidades básicas de saúde de Itaipava, do Itamaraty e do Quitandinha vão funcionar na sexta-feira, ponto facultativo, e no sábado, das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. A vacinação ficou suspensa apenas no feriado de Corpus Christi. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal dos petropolitanos, tendo em vista que as pessoas que estão de folga nesta sexta-feira podem aproveitar para se imunizar. A Prefeitura de Petrópolis disponibilizou na última quarta-feira uma ferramenta de comunicação com a população por meio do número de WhatsApp 24 99 200 14 28. O objetivo é tirar dúvidas das pessoas sobre os serviços da Secretaria de Assistência Social. Por meio do novo canal via WhatsApp, a população vai poder buscar informações sobre o aluguel social, CadÚnico e os CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social. Para acessar, basta que a pessoa envie a palavra "Oi" na primeira mensagem para iniciar o atendimento. Vale ressaltar que o número de WhatsApp não recebe ligações nem mensagens de voz. A pessoa deve digitar os números correspondentes às opções apresentadas pelo serviço. E a Secretaria de Saúde de Teresópolis divulgou o resultado do exame microbiológico da qualidade da água de fontes da cidade. Voltamos a falar com Richard. Richard, qual foi o resultado? Vamos lá, Roberta. Foram 13 fontes que foram analisadas esta semana pela Secretaria de Saúde de Teresópolis. Esse monitoramento ele é feito por uma equipe que faz parte do programa Vigiágua e que é vinculado à Divisão de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde, né? É uma integração aí com a Secretaria de Saúde. Dessas 13 fontes, 3 delas não estão próprias para uso. Então são as seguintes: Brahma, Taumaturgo e Tijuca. Logicamente que a gente pede aqui o reforço da concessionária que opera na cidade de Teresópolis para poder fazer o tratamento adequado aí das águas, né, dessas 3 fontes, até porque as pessoas pagam pelo serviço e logicamente precisam ali de uma água boa para poder fazer sua comida em casa, lavar as roupas, tomar um banho, o que é direito também do cidadão, né, Roberto? Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard, pelas informações. Foi celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E para conscientizar a população, a Prefeitura de Três Rios realizou uma ação na Praça da Autonomia.
Em uma ação conjunta do Conselho e das Secretarias de Assistência Social, Saúde e Esporte e Lazer, em parceria com a Faculdade Univertix, foram distribuídos na Praça da Autonomia em Três Rios panfletos informativos sobre os tipos de violência contra os idosos. O Estatuto do Idoso tem como objetivo regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Além de apresentar os direitos dessas pessoas e os deveres da família e do Estado, a legislação prevê as diversas formas de violência e suas devidas penas. Ainda durante o evento, promovido na última quinta-feira, o público teve acesso a serviços de saúde, como aferição de glicemia, aferição de pressão arterial, tipagem sanguínea e orientação de saúde bucal, além da prática de alongamento. E seguem abertas até o próximo dia 24 de junho as inscrições para a formação do quadro de estagiários da Procuradoria-Geral do município de Nova Friburgo. O candidato poderá efetuar a inscrição presencialmente na sede da Procuradoria-Geral ou por meio do endereço eletrônico estágiopgmnf@gmail.com, entregando ou enviando até a data limite os documentos e informações solicitadas no edital. O processo seletivo ocorrerá por meio de prova objetiva, presencial, de caráter eliminatório e classificatório, tendo por finalidade o preenchimento de 10 vagas de provimento imediato e a formação do quadro reserva de estagiários de nível superior em direito, para atender às demandas da Procuradoria-Geral do município. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 22 2525 9100. Agora olhem só, notícia boa aí para quem gosta de uma festinha junina. No sábado vai acontecer o Arraiado Fórum de Economia Solidária em Petrópolis, na Praça da Águia. E vai contar com música, venda de comidas típicas, artesanato e, claro, a famosa quadrilha. Neste momento de festividades, não poderia faltar o Arraiado Fórum de Economia Solidária em Petrópolis, que vai ser realizado no sábado, dia 18 de junho, de 10 horas da manhã às 8 horas da noite, na Praça Visconde de Mauá, mais conhecida como Praça da Águia. Eu acho importante chamar para todo mundo estar lá, que é o mais importante, né? Que as pessoas estejam lá, conheçam nossos produtos, se divirtam, leve suas crianças, porque lá é um lugar bem legal, né? Aquele gramado todo que tem aí para as crianças se divertirem. Vai ser ali agora que a gente está, né, voltando a poder estar com as pessoas, que a gente possa levar nossa família, nossos amigos, convidar todo mundo. O evento vai contar com a venda de produtos feitos pelos voluntários do FESP, como artesanato e comidas típicas, além de música, quadrilha e brincadeira para criança. De acordo com a diretora de comunicação, é fundamental os participantes estarem vestidos a caráter para a festa junina. A gente tem uma reunião todo mês que a gente participa e a gente procura ajudar as pessoas que estão realmente necessitadas nesse momento de queda do financeiro e queda também do comércio, né, que nós tivemos. Não foi só a pandemia, né, também nós tivemos aqui um evento que fez 4 meses, né, que aconteceu, foi o período das chuvas, que também deixou muita gente, além de desabrigada, sem condições de trabalho, né, e a gente, assim, o nosso grupo, ele funciona de uma forma bem solidária, realmente, essa questão de apoio uns aos outros. E hoje é sexta-feira, né? Dia de agenda cultural, e no meio desse feriadão a gente traz para você as dicas do que fazer nesse fim de semana. Hoje é sexta-feira e no meio deste feriadão de Corpus Christi, a gente traz para você dicas do que fazer neste fim de semana. Na Casa de Shows Calçada da Fama, em Itaipava, hoje é dia de Sextou da Fama, com DJ Lindão, Grupo Forma Certa e DJ Júnior Andrade. No sábado, é dia de O Fervo, com PK Delas, DJ Aline e DJ Nath. A Calçada da Fama abre nos 2 dias, às 10 horas da noite, e os ingressos podem ser comprados pelo site simpla.com.br. E também em Itaipava, na Casa Vintage 67, onde ficava o antigo Tamboatá, vai ter a dupla Fabrício e Gabriel neste sábado, a partir das 8 horas da noite. E já tem mais um evento marcado para acontecer no Parque de Exposições de Itaipava ainda este ano.
No dia 17 de julho, vai acontecer o Festival de Inverno com as atrações Tiaguinho e o DJ Pedro Sampaio. As vendas já estão abertas e os ingressos podem ser comprados pelo site bilheteriadigital.com. Em Teresópolis, comidas típicas, dança de quadrilha, casamento na roça, artesanato, shows e muitas brincadeiras vão agitar o Festival Arraiás de Terê, que começa neste sábado e vai até o dia 10 de julho. O evento vai acontecer em 4 finais de semana, com programação na Feirarte, a popular feirinha de Teresópolis, no Alto, no Sesc Alpina, no bairro Golfe, na Casa de Cultura Adolfo Bloch, em Araras, e na FESO ProArte, no Alto. Neste fim de semana, a festa vai ser realizada na Feirarte a partir das 11 horas da manhã. A entrada é franca. E também em Teresópolis está rolando o famoso evento Cerveja até este domingo. O evento acontece no Parque Regadas e na Praça Olímpica Luiz de Camões, no centro. A 7ª edição do Cerveja Teresópolis conta com shows em 2 palcos, cervejas artesanais, gastronomia, feira de moda, arte, design, decoração, artesanato, espaço kids e muito mais. O evento é pet friendly. E em Pati do Alferes já começou o segundo fim de semana de programações da tradicional Festa do Tomate. Nesta sexta-feira, a atração principal é a dupla sertaneja Jorge e Mateus. Hoje tem ainda a dupla de DJs de música eletrônica Dub Dogs no palco principal. Amanhã é dia de Henrique Juliano e o DJ Jetlag. E no domingo, com entrada franca, é dia de samba e pagode com Ferrugem. A festa conta ainda com muitas outras atrações no palco FM o Dia, como Tá na Mente, Robinho, Marvila, Gamadinho e Binho Simões. Após ter realizado o Arraiá no Sesc Quitandinha neste último fim de semana, nesta semana é a vez do Sesc de Nogueira. Nos dias 18 e 19 de junho, das 3 da tarde às 10 horas da noite, vão ter apresentações das bandas Tribo de Gonzaga, Os Improváveis, Trio Dona Flor de Petrópolis e Baioneiros, entre outras atrações. Os ingressos custam entre R$ 2 e R$ 8. E também vai ter festa junina na Casa de Petrópolis neste fim de semana. No sábado, a festa começa ao meio-dia e conta com o show da banda Os Improváveis a partir das 6 horas da tarde. No domingo, a festa começa às 11 horas da manhã e às 5 horas da tarde vai ter a inauguração de uma nova exposição na casa. A entrada da festa é gratuita. E entre hoje e o dia 21 de junho, acontece o Solstício do Som, com música, dança e literatura. Ao todo, vão ser mais de 30 horas de programação, com bandas já consolidadas no cenário musical de Petrópolis, como a Oni Blues, que comemora 10 anos neste ano. O evento acontece na Praça da Liberdade, no centro da cidade. E em Itaipava está acontecendo a Oktoberfest, no Parque Municipal Prefeito Paulo Hatz. Com 16 cervejarias artesanais, além da cerveja Boêmia Pilsen, a programação é ampla e contempla adultos e crianças num evento que terá 90 horas de programação. A festa conta ainda com danças folclóricas, restaurantes, food trucks, estúdio de tatuagem, batalhas vikings, feiras de adoção de animais e programação para as crianças. A entrada é gratuita e a programação vai até o dia 26 de junho. A nossa agenda cultural fica por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana. Muita programação para o final de semana e final de semana também é dia de esporte, né? Gente... Temos mais um tempinho. Vamos falar um pouquinho sobre o esporte, pois então? Vamos chamar o Richard de novo para ele fazer um giro no esporte aí do que tem aí no final de semana e o que tem também no nosso jornal lá. Richard. Oi, Jorge, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai trazer aqui que é importante, hein? A FIFA já anunciou, então, as possíveis cidades para a Copa do Mundo de 2026. Lembrando, esse ano vai ser lá no Catar, 2022, em novembro. As cidades serão as seguintes: Canadá, México e também os Estados Unidos. Os países. Canadá, México e Estados Unidos. Lembrando que deve ser em conjunto. E a partir de 2026, a gente lembra que já vai ter essa alteração na Copa do Mundo, em que 42 seleções vão participar da competição. Deve trazer aí mais seleções que não estão tradicionalmente na competição, devem então participar a partir de 2026. Além disso, uma situação importante, viu? A seleção brasileira de natação paralímpica tem conseguido recordes aí, viu? Na competição que está realizando em Portugal, a seleção já bateu mais um recorde, são pelo menos, olha, presta atenção, Roberta e Jorge, são 41 medalhas que o Brasil já ganhou na competição, 16 ouros,
8 pratas e 18 bronzes. Isso nessa competição, o Brasil está se dando muito bem nas competições paralímpicas. Agora, um resultado importante do jogo de ontem, a gente comentou na quinta-feira sobre a questão do Botafogo, que se deu bem, viu? Ganhou do São Paulo ontem por 1-0, jogando dentro de casa e saiu do rebaixamento, viu? A gente lembra que nesse fim de semana vai ter Campeonato Brasileiro, Flamengo vai jogar, Vasco vai jogar amanhã contra o Londrina pela Série B. Tem jogo também do Fluminense. É muita emoção para esse fim de semana e a gente, logicamente, quando chegar na segunda-feira, a gente vai trazer um balanço geral de tudo o que aconteceu e, logicamente, os resultados que foram os jogos desse fim de semana aqui no Brasil e também em outros campeonatos. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. O Brasil é potência nos Jogos Paralímpicos, Mundiais de Natação, está indo muito bem. Por hoje a gente fica por aqui, né? Nossa primeira edição vai terminando, mas segunda-feira, a partir das 7h30, a gente está de volta. E amanhã temos o jornal com resumo das melhores notícias, dos destaques das notícias aí da semana. Você confere na edição de sábado e segunda-feira a gente se vê novamente ao vivo às 7h30 e nós esperamos você. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.